Olá pessoal, vamos começar agora o nosso 11º vídeo da disciplina, que é o vídeo de vistas ortográficas auxiliares. Nós já vimos aí os conceitos de vistas ortográficas, vimos como são feitas as vistas ortográficas principais, que são as vistas ortográficas projetadas em planos de projeção paralelos às faces principais dos nossos objetos. E agora a gente vai ver como são executadas as vistas ortográficas auxiliares no caso em que tivermos objetos com faces inclinadas com relação às faces principais e caso seja interessante que a gente projete em verdadeira grandeza essas faces inclinadas. Então, vamos ver isso melhor a partir de agora. Então, como eu acabei de mencionar, alguns objetos a serem projetados em vistas ortográficas possuem elementos que não são paralelos aos planos de projeção principais, ou seja, possuem faces ou elementos inclinados com relação às faces principais que a gente considera nos objetos, né? Esse H, por exemplo, ó, ele tem essa face, que é o em forma de H, que é inclinada, ela não está em nenhum dos três planos principais do objeto. Então, quando é essa face com o formato de H. Então, quando a gente faz a projeção desse plano nos três planos de projeção principais para obter as vistas ortográficas principais desse objeto, a gente obtém três vistas e em nenhuma dessas três a nossa face inclinada é representada em verdadeira grandeza. Por exemplo, na vista lateral, a face inclinada é representada como uma reta, não é possível você visualizar a face em si. Essa reta está em verdadeira grandeza, porém a gente só consegue pegar essa dimensão aqui da face inclinada. Na vista frontal, a gente consegue visualizar aquela face inclinada, porém, ó, como vocês podem ver aqui na figura tridimensional, ela não é representada em verdadeira grandeza. A dimensão dela é reduzida. Por exemplo, ó, se vocês pegarem um triângulo aqui, vocês vão ver que essa face, essa aresta do triângulo, ela é maior do que essa. E essa é a aresta original da minha face inclinada, essa é a aresta projetada. Então, a aresta projetada é menor, ou seja, a minha face ela também não está em verdadeira grandeza na vista frontal. Na vista superior acontece a mesma coisa. Essa mesma dimensão inclinada ela é reduzida para a gente poder obter a vista superior. Ela não é apresentada em verdadeira grandeza. Observem que ela é reduzida em uma das suas dimensões. Na outra, na largura, ela é representada em sua verdadeira grandeza, porque essa dimensão aqui da face não está inclinada. Essa aqui está inclinada, então a sua projeção tem essa dimensão reduzida. Para a gente poder obter uma projeção dessa face em verdadeira grandeza, a gente teria que ter um plano de projeção paralelo a ela, como seria esse plano amarelo aqui. Nesse caso, eu tenho aqui a minha vista lateral, coloquei aqui o meu plano de projeção paralelo à minha face inclinada e nesse plano de projeção eu vou ter essa projeção da face que está em amarelo e ela sim está em verdadeira grandeza. Então, é a partir daí que surge o conceito de vista auxiliar. Seria uma vista ortográfica de um objeto em um plano de projeção inclinado paralelo a um detalhamento ou a uma face desse objeto que também está inclinada e que queremos obter em verdadeira grandeza. Então, por exemplo, a gente tem aqui um objeto tridimensional. Notem que o nosso objeto ele tem as três faces principais, porém, na extremidade direita dele, ele tem um elemento inclinado. Ele vai possuir essa face aqui, que não está localizada em nenhuma das faces principais, ela está inclinada. Então, quando a gente faz a vista superior desse objeto, ela fica representada dessa forma, fica até um pouco confusa esse elemento inclinado. Notem que as arestas invisíveis elas têm que ser representadas, né? No caso, em linha tracejada, que nem está em linha tracejada.
Mas fica confuso, porque você tem a parte da frente do furo, que é aparente, aí você tem a parte de trás, que é uma aresta invisível, você tem as arestas da frente aqui do elemento inclinado, as arestas de trás, lá embaixo também tem uma outra aresta, porque ele está inclinado. Então, fica realmente, além de não estar em verdadeira grandeza, a leitura daquela vista ortográfica, ela fica mais complicada. Então, a solução seria, a partir da vista frontal desse objeto, porque no caso desse objeto, essa face ela está perpendicular à vista frontal. Então, na vista frontal, a gente consegue obter a verdadeira grandeza daquela aresta inclinada, porém a gente não consegue obter a visualização daquele elemento. Então, a partir da vista frontal, a gente vai gerar a nossa vista auxiliar, que vai ser a projeção desse elemento em um plano de projeção paralelo a ele. E aí é por isso que a gente não consegue ver nessa vista aqui a parte de trás do furo, porque ela está concomitante com a parte da frente. E a parte de trás do próprio elemento, cujas arestas estão sobrepostas com a parte visível. Então, ela fica bem mais clara, essa visualização. Aqui está a nomenclatura de vista auxiliar. Então, como que a gente faz? Qual é o método que a gente utiliza para poder gerar essa vista auxiliar? Vocês se lembram que na última aula a gente falou sobre um método descritivo, que é o método da mudança de plano, onde a gente faz a modificação dos planos de projeção para que a posição relativa de um determinado objeto projetado esteja de acordo com o que a gente determina para poder nos ajudar com alguma questão. Então, é exatamente esse método que a gente vai utilizar para executar a vista auxiliar de uma peça, né? A gente fez vários exercícios do método sendo utilizado com retas e pontos e planos projetados e agora a gente vai utilizar esse método com desenhos tridimensionais, com objetos tridimensionais. Então, para relembrar, né, só para dar uma relembradinha, o método da mudança de planos, ele consiste na modificação de um dos planos de projeção, no caso aqui do plano vertical, enquanto o outro plano se mantém parado, no caso aqui o plano horizontal. E aqui nessa figura a gente está vendo como que isso acontece em épora, né? A gente tem a linha de terra e ela é movimentada, rotacionada junto com o plano de projeção vertical até que aquele plano chegue no posicionamento desejado para a nova projeção. E é mais ou menos isso, é exatamente isso que nós vamos fazer no desenho tridimensional. Porém, no desenho tridimensional, a gente não representa a linha de terra original, a gente representa as vistas ortográficas e não tem nenhuma linha de terra. Então, a única diferença é essa. E a gente vai traçar uma reta como se fosse uma nova linha de terra, paralela àquela face inclinada para obter a nossa vista auxiliar. Se a gente parar para pensar um pouco nos planos, nos tipos de planos que nós estudamos na aula de estudo do plano, a gente pode reparar que os tipos de planos se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo é composto pelos planos que são paralelos a algum dos planos de projeção. Então, ele é composto pelo plano frontal, horizontal e de perfil, né? O plano frontal paralelo ao plano vertical de projeção, o horizontal paralelo ao plano horizontal de projeção e o de perfil paralelo ao plano auxiliar de projeção. Tem também o grupo composto pelo plano vertical, plano de topo e o plano de rampa, que são 3 planos que são oblíquos a 2 planos de projeção e perpendiculares ao terceiro plano de projeção. Esses planos são denominados planos projetantes. E as vistas auxiliares que nós vamos estudar aqui no curso são vistas pertencentes a planos projetantes, ou seja, só é necessário que seja feita uma mudança de plano para obter a verdadeira grandeza de elementos presentes nos planos projetantes. O terceiro grupo, né, que eu ainda não citei de planos, é composto apenas pelo plano qualquer, que é o plano oblíquo aos 3 planos de projeção. Também existe a vista auxiliar secundária,
que é a vista cujos elementos estão presentes em um plano qualquer. Nesse caso, seria necessário fazer uma dupla mudança de planos para obter a verdadeira grandeza desses elementos presentes no plano qualquer. Só que isso é um pouco mais complexo, então no curso a gente vai se manter aqui nas vistas auxiliares primárias, ok? Então, vamos agora executar o passo a passo de como é feita a vista, a execução da vista auxiliar de uma peça de um elemento. Então, aqui do lado esquerdo do nosso slide, a gente tem um elemento apresentado em perspectiva isométrica, tridimensionalmente. É o mesmo elemento do slide anterior e a gente quer tirar então a vista auxiliar desse trecho inclinado aqui da nossa peça. A gente tem a vista superior da peça e a vista frontal. Como eu já falei, na vista frontal, no caso dessa peça, a gente consegue ter a verdadeira grandeza dessa parte inclinada da peça, porém a gente não consegue ver o detalhamento da face, porque é perpendicular, A vista frontal é perpendicular a essa face. Mas a gente consegue saber qual é a inclinação. Então, é a partir da vista frontal que a gente vai tirar a vista auxiliar dessa peça. E aí, qual vai ser o primeiro passo? Identificar qual das vistas é perpendicular à face inclinada e, portanto, apresenta sua dimensão em verdadeira grandeza. Acabei de falar, já identificamos, no caso é a vista frontal. O passo 2, então, vai ser posicionar uma linha de terra para a gente conseguir se guiar nessa mudança de plano, de forma que ela seja paralela à face inclinada em que queremos representar a vista auxiliar. Então, aqui foi desenhada essa linha de terra paralela a essa face inclinada. O terceiro passo é traçar linhas auxiliares perpendiculares à nova linha de terra, da mesma forma que a gente fez no estudo do ponto, no estudo da reta, que irão apresentar os valores em verdadeira grandeza das dimensões e posicionamentos no sentido da face inclinada. Porque quando a gente traça essa linha de terra, as dimensões da peça, nesse sentido paralelo a ela, já estão em verdadeira grandeza. A gente quer saber as dimensões no outro sentido para poder executar o detalhamento da peça. Então, traçando essas retas, essas linhas de auxiliares perpendiculares à linha de terra, a gente já consegue delimitar aqui, por exemplo, a altura da face inclinada, o posicionamento do furo que está presente nela, o diâmetro desse furo, isso já está delimitado por essas linhas auxiliares. O passo 4 é, a partir das outras vistas ou do desenho tridimensional, obter as dimensões e posicionamento dos elementos da face inclinada no outro sentido, no sentido que queremos representar ali também em verdadeira grandeza. E assim executar a sua forma. Então, aqui na vista superior, a gente consegue ver que a largura da base da minha face inclinada possui 30 milímetros. Então, eu vou lá na linha de chamada que eu tracei, a parte da face inclinada, e marco esses 30 milímetros, tá? Também vimos que o diâmetro do nosso furo tem 7 milímetros. Isso pode ser visto na vista superior ou no desenho tridimensional. Então, eu vou lá, a partir das minhas linhas auxiliares, e marco o meu furo com 7 milímetros centralizado na minha peça. Fazendo isso, eu consigo determinar a verdadeira grandeza daquela face inclinada, como está representado aqui. Vocês veem que não é um processo complicado, desde que a gente consiga entender e absorver os conceitos da mudança de plano, a gente consegue facilmente aplicar esses conceitos em peças tridimensionais e assim obter essa vista auxiliar. Nesse caso, era uma face também sem muito detalhamento, então não apresenta muita dificuldade, mas é basicamente isso. Então, nesse caso, a figura se apresentaria dessa forma. Aqui eu estou falando um pouco da vista auxiliar secundária, que é quando a face inclinada da peça, ela não está inclinada apenas com relação a 2 planos de projeção, ela está inclinada com relação aos 3 planos de projeção, ou seja, ela está presente em um plano qualquer.
E aí, nesse caso, é necessário fazer a execução de uma dupla mudança de plano para obter a verdadeira grandeza dessa face inclinada. Então é isso, pessoal. A gente não vai mais entrar mais a fundo nessa parte de vista auxiliar secundária, como eu já falei, é só na primária. Então façam os exercícios, pratiquem e tirem dúvidas na próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.